o Hexatombe, um ritual em que a cada noite um sacrifício deve ser feito. Na sexta noite, a noite da lua de sangue, o último sacrifício deve acontecer, com apenas 6 pessoas presentes. Todas as outras precisam estar mortas. E isso foi o que aconteceu, nos trazendo um novo começo. O começo de um apocalipse. Oi! E Nós nós somos todos um. Estamos aqui para o nosso último episódio de Hexa Teorias. O episódio 10, não é, Luizão? Enfim, chegamos ao final, velho. Eventualmente esse momento iria chegar. Renascimento. E estamos aqui, já assistidos o episódio 10 do Hexatombe. Já sabemos de tudo, estudamos e vamos passar o que nós sabemos para você. Nós desvendamos o apocalipse. Como eu disse, esse daqui é o último episódio da Hexa Teorias. Talvez, se der muita vontade, a gente faça um depois do suposto revelando. Escondendo. Revelando, né? Isso, o escondendo. Mas se não tiver, tá bom, esse é o último mesmo. Foi uma jornada até aqui, um episódio por semana, 10 episódios, sempre saindo no horário certinho, né? Foi uma missão. Pois é. Foi uma jornada. Mas esse não é o fim. E esse não é o fim. Eu não gosto de finais. Esse é um novo começo. E agora, a gente já vai direto. Não sei se vai ser longo, não sei se vai ser curto. Não vou arriscar falar alguma coisa aqui. Mas vai ser muito interessante. Vai ser o mais longo. Já estamos aqui no nosso quadro de teorias e anotações. Começando com a abertura, que já estava completa há muito tempo. Mas agora a gente está usando a parte da abertura para botar os X's nos Is. Não. Não é isso, né? É quase isso. Os X's nos rostos. Isso, perfeito. Começando com a nossa equipe dos... Começaram como assassinos e se tornaram máscaras, mas já foram agentes da ordem. E 3 não chegaram até o final. 3 de 6, né? Esse símbolo representa o Juan. 3 de 6 não chegaram até o final. Com Aguiar / Jasper, Dalmo / Tuco e Jai / Maria morreram nessa jornada. Bom, mais ou menos, né? O que a gente sabe é que o Tuco, o Jasper e a Maria morreram. Mas o Aguiar, o Dalmo e a Jai ainda vivem. De alguma forma. Né, Luizão? Pois é. E E nos corpos dos agentes. Dentro dos caixões. será que eles vão voltar a aparecer? Talvez, como o Damir voltou, né? É. Voltou entre muitas aspas. Mas eles com certeza vão estar presos, né? Na ordem. O triste é que eles vão estar com os corpos dos agentes. Que a gente não chegou a ver de fato, né? Só para naquelas artes. Mas não em game. E vão estar lá. É claro que ainda tem a chance de um deles ter sido o caixão aberto. Que a gente já conversou já, que pode ter sido o caixão especificamente do agente do labirinto, que é o... Qual que é o nome dele? Esqueci, Remy. Pode ter sido o agente Remy. o caixão do Remy, porque foi ele que abriu, mas é aquilo. Foi uma escolha, então... Ou ele acertou muito na cagada o bagulho dele, ou realmente ele abriu de alguém, não necessariamente o dele. Também podendo ser o dele. E a Lena tá de boa. Mas não sozinha agora, né? Pois é. Mas também quem não está sozinho é o Juan, que agora tem uma companhia ao seu lado. Se tornou mais. Mas já a gente vai falar um pouquinho mais deles. Já aqui, nos Psicoleira, os Psicadelas, morreu todo Tudo mundo. horrível. Morreu até o menino ali, o... Como é que é o nome dele? O Rocha? O menino? Aqui, ó. O menino Caíto. daqui, ó. Caíto. Tá o Caíto, ninguém liga, ninguém ligou e ninguém ligará. E Isso aí. dessa equipe, só o Eloy sobreviveu. Foi realmente... Pô, o primeiro foi o Franco e a Lê.
que só a lei que era importante. E depois a Cindy. Mano, seu cu, mano. Primeiro o Caíto, depois a Cindy e o Caio. Que inclusive tinha lá um rolê da Cindy, né? Que a gente inclusive acertou, você ouviu primeiro aqui, né? Do negócio, todo o plano de que ela conversou com o Giovanni. Ah, o carinha não quer. Ah, então toma a fantasminha aí. Toma um cartãozinho. E aí Foi o foi lá pra plano, matar. mano, plano Mastermind. Desvendado. Mastermind. E, só que a gente pode ter descoberto, mas quem demorou mais pra descobrir foi o Eloy, né? Tadinho. Ele gostava tanto da Cindy. Bom, ele lidou bem com a situação quando ele descobriu, pelo Lidou menos. bem, lidou bem, lidou bem. Mas agora vai viver sua vida com a Lena, né? De boa, né? Um novo começo. Afinal, nada está acontecendo. Agora a gente tem, por incrível que pareça, um sobrevivente dos couraças, que é o Argano. Que é gente que achou que às vezes não, a gente tava meio na dúvida. É meio difícil ter certeza. Mas era definitivamente uma das possibilidades. Era o Argano estar vivo. E realmente ele tinha sobrevivido às chamas. Estava queimado, mas sobreviveu. Já a Ana, a Escarlata, o Torvo, o Chispa e Filho da o puta. Miasma não tiveram a mesma chance. Talvez um deles, em específico a Escarlata, tenha uma nova chance, né? Um novo começo. Seguindo Que pros B.O. é isso próximos. aí. Os vampiros morreram todo mundo e é isso, vambora. Coisa do Pro massacrado, é isso aí. Tamo junto. Todo mundo massacrado. Velizar, Raziel, Zéfiro, Alvira, Sabara e Damir, né? E o Damir. Que loucura, né? O Damir. A gente falou do pai dele, não falou dele. Que tristeza. Foda. E aqui tem o Tafa, nosso herói salvador. Nossa, O meninão. Mosto, que morreram cedo demais. O Mosto merecia. A Cleo, que morreu no episódio 9, né? E aí, nesse último episódio, morreram todos. Ah, falta tem um Nando também. Ninguém liga pro Nando. Que foi o Giovanni e o Cristino. Giovanni tomou de tabela. Chegou lá, você não sabe de nada. Toim. Aí ele morreu. E o O Cristino cara tava com um foi super plano ali. Não deu certo. Um novo Giovanni foi começo não era pra ser dele. carbonizado. Carbonizado. E aí, seguindo para os passaralhos. Que aí é foda lembrar os nomes do pessoal que a gente não conheceu. É o Corvo, Papagaio. o Papagaio. Que esse aqui é o Papagaio, será? Acho que é. O Corvo aqui, quem que é o outro? Não, o corvo é esse aí que tá com o mouse. O Corvo é esse, tá. E esse aqui? É, o corvo, papagaio A Suelen aqui, né? e Quem que é o outro? coruja. Coruja. Certeza que Coruja não é esse? Certeza, o corvo é a mulher. Não, fechou então. E aí, o Pomba, nosso querido Pomba, Paçoca Júnior e o Arpia me chamaram de louco. Mas o que eu previ aconteceu. O cara tava certo, né? O cara Tava de fato certo. estava certo. Esse tempo todo. Ninguém acreditou. Falei, mano. O cara pegou 2 águas e 2 comidas pra enfiar no. Não, pra dar pro Arpia, mano. Até a garra não tava lá, mano. Até a garra. O cara sempre soube, ele viu todos os sinais. Ele percebeu. Então, sobreviventes finais mesmo foram a Lena, o Remy, o Eloy, o Argano e, de certa forma, o Arpia, né? Os 6 sobreviventes. Mas um sacrifício tinha que ser feito. E foi mesmo. Mas Pior que sabe foi. quem também não sobreviveu? Alguém que a gente viu já desde os primeiros episódios, né? Depois de entrar pra Hexatomb. Sabe quem que a gente viu e não está mais entre nós? Quem? Ele. O Kibunda. Que O que broxa. brocha. O que bucha. Ele mesmo. No comecinho desse episódio já começou com essa banger. Dele tava lá, o Kibunga ali de boa, tranquilo. Comendo sei lá o que. Não sei se ele tava vomitando, tava cagando aqui, sei lá. Tomou uma facada, ficou triste. E aí o sino bate. E ele sente. O último sacrifício foi realizado. E aí ele não é mais ele mesmo.
ele começa a passar mal. Ele cai no chão, não se aguenta. E na verdade a gente descobre que lá dentro dele tinha uma coisa se formando. O Kibungo está grávido. E de dentro saiu ele, o Kerberos. Claramente é o Kerberos, né? Olha ele, ó, 3 cabecinhas aí bonitinho. É um Tem frame até as, bem tem até as premium, presas ali, ó. até as presas. E é. Ó, essas daqui, né? Dá pra ver certinho essas presas daqui. E o que aconteceu aqui? Por que isso aconteceu, Luizão? Por que o local em que eles estavam, o Hexatomb, havia se tornado um inferno? Um inferno. Já foi. Todas as vezes que o Sop falava de inferno, eu anotava e trazia aqui na X-Teoria. A gente viu que isso foi realmente sendo construído aos poucos. Até que de fato chegou o inferno. Um local totalmente devorado pelo sangue. Que é uma membrana arruinada, provavelmente, né? Até É, quase devastado. rompida, devastada com sangue. E aí a gente presenciou, Luizão, uma criatura se tornando outra. Uma evolução. Kibungo já era forte. Mas ele Já evoluiu. era. Ele evoluiu e se tornou outra coisa. E outra Se coisa que tornou vai o crescer Kerber. bem rápido. Por enquanto ele tá neném, né? Mas não se preocupe, porque se seguir o rumo que tá seguindo, a próxima temporada vai ser lá em 2027. E aí até lá ele vai ter crescido. Inclusive, lembrei agora. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Esse Exateorias, o 10, ele vai ser postado, né, depois, né? Já estamos gravando, inclusive, já em 2026. Estamos em 2026, vai ser o primeiro vídeo do ano. Primeiro. E espero que não o último. De certa forma, ele é o primeiro e o último. Aí, é o último Mas Exateorias, de um ciclo. que teremos o nosso novo começo agora. Eu espero. E aí, só não disclaimer que eu lembrei disso agora. Teve o ano novo aí. Ou seja, acabei de datar o vídeo, né? Nossa, Mas todos os vídeos são meio que datados por causa dos episódios, mas tudo bem. é verdade. Tem toda a razão. E eu trouxe um textinho aqui, você quiser ler pra nós, Luizão? Um textinho que está lá no livro do. Do Ordem. No livro do Ordem. No primeiro livro, né? Não no Sobrevivendo ao Horror, no clássico. Um Na primeira clássico. edição. Na página do Kerberos. Vamos lá, então. Um Kerberos só pode ser manifestado em um inferno, uma área paranormal tomada pelo sangue, com a membrana devastada graças a brutalidades impensáveis. Um Kerberos, assim como na lenda grega, é o guardião de uma importante entrada, comumente protegendo a origem da distorção paranormal dessa região. Enfrentar um Kerberos diretamente é praticamente suicídio, pois sua bestialidade é devastadora. Porém, Kerberos são criaturas ilógicas e não tomam decisões estratégicas, se voltando apenas a proteger um ponto específico. E agora que vem a questão. O que o Kerberos vai proteger? Então, de duas uma. Ou é o local do Hexatomb, de onde se Inteiro, né? originou o inferno, Uhum. né? Ou outra coisa, O trono? talvez o trono. Será que o trono ele vai ficar, tipo, meio que permanentemente lá no Hexatomb? Por exemplo, se a Ordem quiser ir atrás do trono, eles vão ter que ir ao Hexatomb andando? É uma boa Afinal, pergunta, né? é possível, né? É bem possível. E aí Até eles vão precisar porque, enfrentar o Kerberos. teoricamente, atrás do trono tem um sino, não tem? Difícil de dizer. A relação do trono com o sino ainda é um pouco complicada, né? Mas eles Pode parecem ser. bem conectados. Parece que meio que o diabo usou o sino. Não que ele seja dono do sino, ele só, tipo, eles apertaram as mãos, falaram, é nóis. E aí fizeram mutuamente ali o Hexatomb. Né? Não que um de fato tem relação com a criação do outro. Pior que eu vi como ele é Complicado. esticadinho, olha que engraçado. Ele Ok. tem as perninhas finas.
Ah, ô louco. Perninha fina, né? Você vai ver a perna tem 2 metros de altura. É descrito que ele tem 7 metros, mano, Foda, de mano. altura. Aqui não parece muito grande, mano. É só chegar lá e pisar nele, eu acho, mano. Era, né? Que tristeza. Bom, esse foi. Oh, caramba. Esse foi o nosso inferno, ó. Bonitinho. As artes são muito bonitinhas. Teve um POV dele aqui, né? Por um momento. Foi logo no começo do episódio, ele morrendo de medo dele aparecer e comer todo mundo, né? Graças a Deus isso não aconteceu. As transcrições do episódio 10. Uma parte clássica já do Exoteorias. Onde a gente lê umas coisas aí que os caras falaram. E é isso aí. É isso aí, bom. No episódio 10 você deve ter visto os outros 9 episódios. Com Viu certeza. todas as transcrições. Ou quase todas. E a gente vai começar aqui com o Giovanni. Quando eles vão atrás do Giovanni, ele tá lá tristinho, sem o a gaiola dele, né? Que é Todo fodidinho. a gaiola é onde ele mantinha os rituais, né? Os símbolos ficavam na gaiola, ele tinha várias gaiolas, inclusive. E é isso aí. Quer o Giovanni? Vambora? Bora. Eles chegam Meu, lá, conversam com ele e ele mete essa. Né? meu plano, quando eu entrei nesse lugar, era propositalmente deixar uma vaga aberta na minha equipe. Se alguém conseguisse ser tão forte para ser digno de alcançar o Hexatombe sozinho, eu queria que essa pessoa fosse colocada na minha equipe. Então, eu deixei uma vaga aberta de propósito e o plano deu certo. Mas as coisas não aconteceram como eu imaginei. Esse homem que foi vinculado ao nosso sacrifício aparentemente tinha outro objetivo vindo para cá. Um Cristino. Pois é. É. Aqui ele já revela o plano dele, né? Que a gente tanto ficava, pô, tá faltando alguém na equipe dele. A gente chegou a sugerir de ser a tal da Dani, né? Que Dani. E aí a gente ficou confuso e tal. Aí tinha a Cleo ainda e mó rolê. E aí agora faz tudo sentido. Ele queria o Cristino. Ele não conhecia. A gente chegou a pensar que ele poderia conhecer o Cristino de alguma forma. Mas ele não conhecia o Cristino. E ele só pensou se, pô, alguém vai vir. E quem vier tem que ser meu. Porque de fato, Pois deve é. ser mó rolê pra chegar no Hexatombe andando, né? A gente não É, sabe o que ele e teve que passar. estranho ele só ter sido vinculado assim a essa equipe. Porque era um que tava faltando, né? Era uma equipe que tava precisando de alguém. E aí, pô, chegou o cabo aqui andando, vamos pôr ele aqui. E foi assim que o Cristino foi vinculado à equipe dos transtornados. E talvez ele tenha, de certa forma, nascido ali. Também, no cima do símbolo. Não tô falando nascer de nascer mesmo. Spawnado, vamos dizer assim. Spawnou ali no Hexatombe junto com a galera e deve ter metido o pé, né? Até porque é meio Chegou difícil a gente pensar como que alguém chega andando no Hexatombe quando o Hexatombe tem bordas, né? e ele, e ele passou por essas bordas, os espinhos, de alguma Como que esse forma. filho da puta fez isso? Ele veio voando. Nossa, ele tava no avião, aí o avião Bom, passou, ele se jogou no é, paraquedas. pode Uhum. ser, pode ser. Mas a gente nunca vai saber, né? Até Pois porque é. ele se foi. Prossiga. Escuta, o Hexatombe já aconteceu no passado, há muito tempo atrás. Mal existem registros escritos. Foi assim que esse lugar foi dizimado. Existia alguma civilização ancestral inteira que ficava nessa região, mas existe uma maneira de sair daqui com vida. Foi assim que o conhecimento da existência desse ritual foi descoberto. E essa é a principal fonte de informações de todas as regras e como eu vim até aqui. Existe um manuscrito de um sobrevivente de milênios atrás. Era um homem que liderava uma organização conhecida como Ordo Calamitas. Ele participou de um hexatombe como um sacrifício e sobreviveu. A maior parte desse manuscrito se perdeu, mas se ele saiu com vida, tem um jeito de até mesmo você sair daqui. O nome dele era Veritas, mas isso não é relevante agora. As informações, todas elas que eu adquiri, os relatos de como chegar nesse lugar e as regras desse jogo, eu descobri no manuscrito de milênios atrás. Os relatos dele só descrevem até um ponto do hexatombe. 6 pessoas devem estar presentes perante a lua de sangue. Isso aconteceu com ele e ele sobreviveu. Nas descrições do manuscrito, por algum motivo, todos os sobreviventes se encontravam em um mesmo lugar. Não tem uma descrição exata do porquê, mas é assim que terminava. Antes da gente ir pro elefante da sala ali, elefante invencível, não, invisível, intangível.
Eu achei muito estranho essa questão dessa parte específica. Que ele fala que que os relatos só descreviam até um ponto do Hexatomb. Mas aí, na descrição seguinte, ele fala que tava dito o final do Hexatomb, de que todo mundo ia se juntar, entendeu? De alguma forma. No negócio da safe fechando, né? Que a gente viu dos espinhos lá. Primeiro ele fala que não sabe do final, e depois ele sabe que era assim que termina, entendeu? Um pouco confuso isso daí. Mas talvez ele não tenha todos os manuscritos. Talvez outra pessoa tenha esses manuscritos. Talvez quem as escreveu, né? Eita, Quem quem foi será que escreveu? que as escreveu? Aí a gente tem aqui onde o filho da mãe simplesmente cita a Ordocalamitas e o Veritus, me fazendo novamente ir assistir um episódio de Calamidade. Eita, Nossa, pega! aconteceu um acidente aqui. Como eu percebi, deu tudo certo. Então, vamos até ele? Vamos ver quem que é esse brother aí? Vamos lá. Este homem. Este é Veritus. Veritus é nada mais, nada menos que o Kian. Nossa, ele é o Kian, que loucura. A gente vai explicar isso daí. A gente deu uma estudada. Foi um pouco confuso, mas a gente estudou. Porque o plano de Kian é sempre confuso, né? O plano do cara. Mas Foda, basicamente, mano. vamos lá. O plano do cara é, ele separa. Você me corrige se eu falar alguma coisa errada, viu? Certo. Ele separa a realidade dele, que seria a mente dele, o conhecimento dele sobre a realidade, e o conhecimento dele sobre o outro lado em duas partes, que é o tal do Qi e o Yang. Então ele separa a realidade do outro lado do corpo dele. E aí ele coloca o outro lado num lugar sem consciência e a realidade em um corpo. Isso é conhecido como a passagem, né? E aí, quando esse corpo chegar a 50% de exposição, ele realiza a desconjuração, unindo os dois, tendo o outro lado e o seu conhecimento sobre a realidade em um só, chegando a 100%. Certo? Tudo certo até aí, né? Certo, certo. Aqui, Veritus, já acredito que já com 50%, ele criou a Ordem da Calamidade, a Ordo Calamitas, tentando sair do rolê dos scriptas, que ele já viu, ele pensou que não ia dar certo, que ia dar mau rolê, né? Ele falou, Pois é. então eu vou pegar o paranormal e socar na cara mesmo. E aí, o objetivo dessa ordem que ele criou era ir atrás de todas as relíquias e destruir o paranormal. Seu plano estava quase dando certo. Ele pegou 3 das 4 relíquias da calamidade. E uma delas, provavelmente, foi através de um hexatombe, onde ele era um sacrifício. E agora que vem o rolê. Se ele era um sacrifício, há 2000 anos atrás, isso aqui lembrando era a última vez que a gente teve conhecimento dele foi em 67, no ano 67, né? Então, Isso. há 2000 anos atrás, mais ou menos. Quase 2000 anos atrás. E provavelmente, se ele, nesse ponto, ele já tinha 3 das 4 relíquias, o Hexatomb teria acontecido antes disso. Então, sei lá, 50 e poucos ali. Ou talvez não tenha demorado tanto, talvez 60. Talvez em 66. 66? Não. É Ele foi complicado. atrás. Talvez ele tenha feito um pacto com o diabo. Será? Porque ele Será? precisava ser digno do sacrifício. Isso são informações, mas eu não consegui achar em nenhum lugar. Eu reassisti o episódio. Eu tinha uns 3 episódios de Calamidade ali. pra tentar entender tudo sobre o Veritas. Mas basicamente aqui o que a gente precisa entender é que ele era de fato Kian já. Ele tá com um semblante desgraçado, que é o que. O corpo que ele assimila, sei lá, recebe após ele chegar a 100%, ou quando ele tá a parte dos 50% do outro lado, né? Isso do conhecimento. O Guitar recebe o semblante desgraçado e aí ele se uniu e virou esse cara aí, bonitão.
E aí ele recebeu o sacrifício. Ele foi pro Hexatomb provavelmente em busca da relíquia de sangue. E ele recebeu o estigma da repressão, da ira, rancor, rebeldia e frustração. Com a intenção do liberta tua cólera primordial e aniquila a Díade. Essa era a intenção dele. E esses eram os pecados dele, né? E ele era bem rebelde, aparentemente, né? Só curioso. Pode ser também que ele não tenha entrado como um sacrifício. E esse estigma nas costas tenha acontecido com o que a gente viu que aconteceu agora, né? Nesse último episódio. Onde quando chega no final, o 6, todo mundo se torna um sacrifício, né? Todo mundo recebe o estigma. Mas o Giovanni diz que os manuscritos contavam a história de um cara que entrou no Hexatomb como um sacrifício. Então, a gente vai levar em consideração que ele era o sacrifício de fato da equipe que dele. ele fez um pacto com o diabo. E que ele fez um pacto com o diabo de alguma forma. Ou antes era diferente, não sei, ele só era digno de alguma outra forma. Mas E se ele fez um pacto com o diabo, o que não implica que o teórico, talvez o nosso Kian atual também tenha feito um segundo pacto com o diabo? Como é que é o negócio? O Kian preso na base da ordem lá. Será que A ele gente teria não feito sabe, um segundo pacto? A gente não sabe até agora se ele aceitou. Mas seria um segundo pacto. Mas se ele já aceitou uma vez, por que ele não aceitaria uma segunda vez, né? Assim, e se na verdade... Vou falar uma coisa maluca aqui. E se na verdade, esse Kian, quando ele era o Veritus, ele não aceitou nenhum pacto e ele se tornou o sacrifício porque o Kian no futuro aceitou o pacto? Caralho! A gente sabe que o outro lado ele é meio que atemporal. Por exemplo, o plano do Kia é fazer como se o paranormal nunca tivesse existido. Não é só fechar a porteira que ele já tentou fazer. Na verdade, é fazer essa porta desaparecer. E ela vai voltar, como se depois que o paranormal não ter mais acesso à realidade, é como se ele nunca tivesse existido. E todo o tempo é meio que resetado, né? É meio até Enigma do Medo. Mas aí é spoiler. Mas é meio que isso daí. O Enigma do Medo mostrou isso pra gente. Que quando algo não deixa de acontecer, ele de fato nunca aconteceu. Então, Pois é. talvez esse dele fazer o pacto no futuro e voltar pra dar efeito no passado. Não sei porque exatamente ele faria isso no futuro, mas pode ser significante pra ele isso. Ou não tem nada a ver, ele realmente é o segundo pacto dele. Pois é. São muitas questões em aberto. E aí, só pra gente lembrar aqui, eles tinham... depois que ele fez que ele chegou no Hexatomb, ele aparentemente ganhou o Hexatomb e o desejo dele foi ter a relíquia de sangue. Ou o desejo de alguém da equipe dele. Porque ele não estava sozinho. Ou talvez não era da equipe dele. Porque a Amália... É a Amália, né? Acho que é. Isso, Amália. Ela é uma integrante da Ordo Calamitas, que possui a cicatriz, ou algo que se assemelha à cicatriz de um desertor do Hexatomb. E aí eu botei o Selbit aqui em comparação. De fato, lembra muito. E ela tá cicatrizada já, como se fizesse um tempo, né? Pois é. Ela já tá fechada, mais ou menos. E nem dá pra ver o outro lado. Pode ser só uma coincidência, que só foi uma marca, 2 riscos ali de cicatriz mesmo. Ou, de fato, ela era de alguma outra equipe no Hexatomb. E aí, o Veritus conheceu ela lá, porque se ela é um desertor, acredito que ela não pode ser da equipe dele, né? Tem que ser de outra equipe. E aí, conheceu e no fim acabou que ela entrou pra equipe dele, né? Por causa que os 6 tem que se juntar lá no final. E eles ganharam o Hexatomb e encontraram o trono. E aí que a gente entra numa complicação. Porque o Veritus, sendo um sacrifício digno, ele teria se tornado o diabo? Ou o plano dele era só conter o trono? Eu acho que o plano dele era só conter o trono. Então Não acho ele que ele queria se tornar o diabo. Não sentou no trono. Não. Perfeito. Então aí, logo depois disso, ou um tempo depois disso, eles
adquiriram de alguma forma, ou antes ou depois disso, a Máscara do Desespero. E aí sim, depois dessas duas relíquias, eles adquiriram a Relíquia de Energia, que é dito que eles foram pegos por... pegaram de uns lunáticos de energia lá em Roma, que estavam botando fogo lá no lugar, mas deu tudo certo, não se preocupe. O imperador levou a culpa e ficou tranquilo. E aí eles mantiveram a relíquia de energia num cubo de metal, que foi uma ideia dada do Remus, que é também um dos integrantes da Ordem Calamitas. E aí, nesse momento, eles tinham 3 das 4 relíquias da calamidade: o trono, a máscara do desespero e o cubo de energia, que agora é um cubo. Mas aí rolou uma rolê lá, que o cubo se assimilou a energia, e aí deu uma rolê que o Gaius virou anfitrião. E aí que entra uma coisa que pode ficar confuso. E é confuso. Mas o Kian, do futuro, entrou em contato com o Veritus, que é o Kian do passado, e contou para ele que ele conseguiu realizar a desconjuração com o marcado e que ele conseguiu uma marca. E aí, Veritus pensou: rapaz, agora sim, hein? E aí ele voltou ao plano dos scriptas. Acredito que nesse ponto também todo mundo estava morto, né? Mas ele deixou a Ordem Calamitas, deixou aquele lugar embaixo de Roma. E aí voltou o plano dos scriptas, realizando a passagem lá para continuar com isso. Até porque nesse ponto também eles perderam as relíquias, né? Porque Pois uma é, das relíquias se tornou o Gaius. No caso, o Gaius se tornou uma das relíquias, se tornou o anfitrião. O, Anfitru. o anfitru. O, a Celestine pegou a máscara do desespero com um acordo com o anfitru para fazer uma rolê do negócio do tempo, que aí é outra história. E aí o trono, a gente não sabe o que aconteceu com o trono. Pois é. Não temos informação, pelo menos não que eu tenha encontrado, do que aconteceu com o trono. Que provavelmente estava lá na base da Ordem Calamitas. E aí não esteve mais. E o da morte, que a gente sabia que a Celestine estava pesquisando sobre a Relíquia da Morte, que tinha algo a ver com o Santo Berço. Algumas loucuras lá, mas eles não deu tempo de ir lá por causa do rolê do tempo. E tudo isso, caso você não saiba, aconteceu na temporada de Calamidade, lá nos episódios dos jogos, Anfitru e... Não, é Anfiteatro. Anfiteatro. Nesses episódios lá, foi de lá que a gente tirou essas informações. Tem também no E... episódio 7, Beleza, Traição, que é quando o Kian do futuro toca na estátua do Veritus. perfeito. E é isso que a gente... Espero que não tenha ficado confuso. É isso que a gente entende e sabe sobre o Veritus. A gente não sabe de fato o que aconteceu depois que ele... Que todo o rolê da Celestine colocando a máscara... que fez o acordo com o Anfitru para tirar aquele momento do tempo e ele colocar a hora que ele quiser. Mas provavelmente ele só, depois do conhecimento que ele recebeu do Kian do futuro, ele continua, né, os planos dele de script. E aí foi, de fato, fazer a ordem da desconjuração. Pois é. E aí se tornou o Kian que a gente conhece hoje, que é o corpo do Luciano, que aí tinha o Fernando lá, e o Leonardo Gomes, e aí... E aí ele tá preso agora. E aí chegou o Mas, diabo oferecendo um acordo para ele. é, que não tem como a gente saber se ele aceitou ou não. Que agora isso não importa muito, porque o mundo escaraiu. Mas agora a última questão sobre o Veritus, que a gente tem que é algo importante, acredito, que é como que o Giovanni sabe disso? Como ele teve acesso àqueles manuscritos que ele cita? Às vezes ele tem algum contato muito forte no submundo paranormal. E se foi através desses manuscritos que ele diz ter lido que o conhecimento do Hexatome veio à tona, como que outras pessoas ao redor do mundo sabiam dele? Como o pessoal da Espanha, né? Que eram os couraças. Teve Ah, os... que mais também? Os vampiros, que também não eram do Brasil. os vampiros, Faltou os alguém? pássaros. Os pássaros também, verdade. Lembrando, os pássaros, eles roubaram o lugar de uma equipe. Pois é. Uma equipe fez o massacre
E eles foram lá, botaram os caras pra dormir e entraram no portal antes deles. Bom, se parar pra pensar, de certa forma, até a Agatha, né? Do que tem a Agatha. Ela ficou sabendo desse ritual da Hecatombe. Ela definitivamente tinha uma informação, mas era bem limitada. Ela sabia que tinha uma galera tentando ir pro Hexatombe e que tinha 6 sacrifícios. Era basicamente a única coisa que ela sabia. Bom, se parar pra pensar, na verdade, E tinha um desejo, que ela subiu do desejo. de fato, a primeira pessoa que provavelmente sabia desse ritual era o próprio Kian. Afinal, ele possuía todo o conhecimento do outro lado, né? É verdade, quando vazou, né? Quando deu o episódio do elemento da intenção, eu vi um pessoal brincando do Kian tá tentando acabar com todos os elementos, aí do nada tem mais 6. Às vezes ele já tinha conhecimento, né? Pelo menos do elemento da intenção. Pois é, não, ele estava no Hexatombe. E se intenção já existia nesse momento, então não dá pra dizer que é algo novo. Então, é que é um novo elemento, né, apresentado pra gente, né, que ele fala. Mas é aquilo, a partir do momento que um elemento novo é criado, ele sempre existiu. Complicado isso aí. E se esse elemento for apagado, ele nunca existiu. Cuidado com isso aí, mano. Tem uma palavra, retroativo é a palavra. De algo acontece no futuro e isso muda toda a linha do tempo de forma retroativa. Quase como um retcon canônico. Perigo isso aí, né? Pode fazer isso. Perigoso o retcon Isso canônico. seria um anacronismo, né? Ixi. Talvez não. Anacronismo mesmo foi o que o anfitrião fez. Um anfítrio de pegar um pedaço do tempo e botar a hora que ele quiser. É, mas isso aí já é outro sino de Tenebres e a gente deixa pra Mas outro dia aí isso é aí, né? outro rolê. E é isso que eu sei sobre o Verito. Você quer adicionar alguma coisa? Ou ele também no episódio, claro. God damn, hein? É isso que eu tenho a dizer. Uou! Perfeito, perfeito. E aqui ele parece bem mais velho do que aqui, né? Nossa, ali ele tá todo murcho. É. Bom, pode ser por ser um design antigo, Uhum. aí pode ter mudado, não sei. Mas é que, pô, é que o rolê é que aqui, beleza, ele pode não, ele pode ser menos velho do que aparenta. Mas aqui ele foi feito muito novinho, parece, mano. Não sei, ele tem uma barba cheia ali já, ele Não sei. ele não parece tão novo. Eu diria Assim, que ele tem, tipo, 40 novinho, pra cima. tipo, 25 anos. Porque na época, sabe como é que é? 40 não chegava a 40. Como é que não chegava a 40? Ele tem Silveira de 150? O quê? O Veritas tem por volta de 50 anos de idade. Sim, mas o Veríssimo vive nos anos 2000, né? Eu falei Veritas. Ah, tá. Então, eu ouvi Veríssimo e eu perguntei de novo. Agora é um pouco complicado às vezes. Mas como. Tá bom, tudo certo. É que ele é paranormal. Não? Talvez. Então vamos seguir. Nossa. A gente tem aqui as transcrições que não acabaram. Pois o último sacrifício do Hexatombe foi realizado. O Arpia. E o que acontece quando ele morre? É isso aqui. O sino toca uma última vez. O último sacrifício do Hexatombe foi realizado. Vocês se provaram dignos. É hora de vocês receberem a sua recompensa. Todo esse sofrimento, nada disso sem propósito. A dor é a razão de cada um de vocês. Os trouxe até aqui, dignos dos seus próprios desejos, das suas próprias escolhas. O corpo do Arpia cai. Cada fio de cabelo do corpo de vocês se arrepia. Vocês não conseguem enxergar, mas não precisariam, pois vocês conseguem sentir. Vocês conseguem saber. Ele está aqui. Na verdade, ele sempre esteve aqui, desde o início, assistindo, saboreando cada escolha, cada decisão, cada erro, cada desejo. A presença dele é gloriosa. Um ambiente agora banhado de intenções superiores, as suas intenções, dedicadas a transformar esse lugar em um ambiente propício para fazer milagres. Olhem ao seu redor, olhem o que vocês fizeram, isso é tudo seu. Esse é o seu reino, o seu império. Vocês conquistaram isso, vocês criaram isso, e vocês são capazes de tão mais.
esse não precisa ser o fim de vocês. Não, eu não gosto de finais. Existe tanto a ser feito ainda com essas intenções, com esses nomes, com essas marcas. É. Aí, mano, isso aqui é logo depois da morte do Arpia. Ele entra nessa narração, que é um pouco narração, mas ainda tem como se o diabo estivesse falando com eles, né? Pois ele está aqui. E, como todos se tornaram dignos do sacrifício, do estigma, do desejo, que é especificamente do desejo, eles meio que adquiriram o sexto sentido, né? Então O tal eles, do sexto sentido. eles conseguem, eles não precisam ver. Eles sentem que ele está aqui e que ele sempre esteve aqui. Voltando à teoria dos seus sentidos, que agora a gente já entendeu, né? Pra que serviu. E ele estava realmente acompanhando. E eu acho muito interessante que ele fala intenções superiores. O que será que ele quer dizer com intenções superiores? É o suprassumo das intenções? É as intenções deles, né? Agora eles são Não, sim. dignos. É as intenções deles, mas pô, a palavra superiores me pega. Mostra que é um high level, mano. É, porque eles são dignos. São dignos. E aí ele fala que as intenções são dedicadas a transformar esse lugar em um ambiente propício para fazer milagres. E aí o ambiente propício pode ser o inferno ou a tal da membrana arruinada, talvez rompida. Pois, também, já dando spoiler da aniquilação aí, ela é uma criatura de VD 380, eu acho. Que é esse o número. E se você dá uma olhadinha lá no livro, é dito que um local com a membrana arruinada é a partir da membrana arruinada que uma criatura de VD tão alto pode aparecer. Acima de 300. Só a partir do arruinada. Aí, às vezes, né, esse massacre todo aí que ele adorou assistir seja também um pouco para isso, porque o diabo tem o poder de invocar qualquer criatura. Mas talvez tenha o limite da membrana, né? Se a membrana não tiver rompida, arruinada, né? Se a membrana não tiver arruinada, ele não consegue invocar criaturas como a aniquilação. Entendeu? Bom, Faz sentido? mas o ambiente estava propício. Foi o caso, né, do filhinho do diabo surgir ali. Nesse caso, o ambiente estava propício. Por causa de todo o massacre que aconteceu. E aí a membrana, com certeza, estava arruinada e devorada pelo sangue. Mas a questão é, ela chegou a estar rompida, será? Ou será que não? Eu acho que não. Eu acho que rompida não. Ah, Acho que não. rompida é muito Rompida forte. é demais, né? Rompida é demais. Mas pelo menos arruinado, isso é certeza. Não tem como ser menos que isso. E aí a gente não sabe Intacta ela exatamente os não vai estar. efeitos. É. A gente não sabe os efeitos de ser devorada pelo sangue, né? A gente vê um pouco lá, as coisas crescendo, tudo se tornando um inferno lá muito louco. E de liberar ainda, né, a presença do Kerberos. É os bichos É tudo um requisito. distorcido. A intenção, né? O Kerberos ele tem um poder de intenção, onde o requisito é estar no inferno. E aí ele consegue spawnar. O poder é spawnar. Não? E Deve aqui ser isso quando ele aí. fala que é tudo seu, esse é o seu reino, o seu império. O império. Todo mundo vai governar ali? Como é que é? Ou será que ele tava falando só do Juan? Eu acho que é só do Juan. E ele fala que Às não existe um vezes, fim. Hum. às vezes é toda essa região aí agora é o local do trono e vai estar o Juan ali e quem vai proteger o trono, né, é Uhum. o Kerberos. Então às vezes o Ah, Kerberos vai ser o então. cachorrinho do Juan. Legal. E aí tem ele falando que ele não gosta de finais. Até porque ele não deve gostar do elemento morte, por motivos óbvios. E que a morte traz os finais. E se ele não gosta de final, como que continua? Com um novo começo. Toda vez que acaba, algo começa. Olha só que legal. Pois é.
E aí, eles de fato se tornaram dignos do desejo. E cada um tinha um desejo, de fato. Começando com a Lena. Lena, fantasmas. Não é a sua primeira vez lidando com eles, mas dessa vez você se tornou um. Essa pequena vida devorada tão cedo, não se preocupe. Aquilo que foi tomado nunca pode voltar ao que era antes. Mas nem mesmo é isso que você quer. Você não quer o seu passado de volta. Você quer ter o seu novo começo? E ela responde com sim. Você vira o seu rosto para o Eloy. Assim como ele olha para você. Você sente um calor na região do seu ventre. Você instintivamente pousa a mão em cima dele e tem a sua resposta. Vai nascer o anticristo aí. Vai nascer. É um pouco confuso, mas faz sentido. Que ela não quis a Fria de volta. Ela falou isso várias vezes, que não queria a Fria de volta. Porque é aquilo, né? Aquilo que foi tomado nunca pode voltar ao que era antes. Coisa que o Dante já disse, né? Que era uma tática Pois de é. manipulação. É porque ele sentiu na pele, né? E aí, o louco disso é que, tá, ela então pediu um novo começo, né? Uma nova oportunidade. E aí, ela instantaneamente fica grávida. Mas é meio que grávida do Eloy? Então, De quem? é da força. E é interessante perceber que quem está grávida é a Kemi. É o corpo da Kemi. Não é no corpo da Lena. Isso é um indício de que ela vai ficar com esse corpo, será? Muito provavelmente. E também, né, o desejo dela foi compartilhado com o do Eloy, que o do Eloy era sair dali com ela. Isso pode, assim, a gente não sabe se eles ganharam o Hexatomb é sair vivo, né? Mas, É, definitivamente, o desejo do Eloy é sair vivo com ela. Então, talvez eles tenham uma chave secreta aí que dá pra sair. E aí fica só o labirinto, né? O Remi. Carlos. Labirinto. Que aí, não sei se ele vai ficar preso lá. O Juan tem outros bagulhos pra fazer, né? Ele tá ocupado É. agora. Outros deveres a serem cumpridos. Mas ela aceitou o seu desejo. E aí, próximo é o Remi. Remir. Poder. Se tornar maior. A ambição e a fome te trouxeram tão longe. Construíram um império e mesmo assim ainda são o seu desejo. Você é realmente digno. Existe dentro de você uma dimensão inteira a ser explorada, cultivada. Não tem necessidade de se entender quando você pode se tornar algo verdadeiramente maior. Você quer ter o seu novo começo? E ele responde, olhando para Kemi. Eu te amo, amiga. Eu quero. Você olha para suas próprias mãos e você tem a sua resposta. Aqui é muito interessante. O desejo dele é meio óbvio, né? Ele quer ser maior, ser mais forte, ele quer poder, ele tem essa ambição, essa fome. Esse é o desejo dele. E aí, só que a resposta dele, ele descreve, né? Existe dentro de você uma dimensão inteira a ser explorada, cultivada. Não tem necessidade de se entender quando você pode se tornar algo verdadeiramente maior. E aí, fala, você olha para suas próprias mãos, você tem a sua resposta. Perceba na nuance dessas palavras. Você olha para suas próprias mãos. Quando tem mãos envolvidas em uma narração, a gente tem que abrir os olhos mais, né? Porque Olhos sempre todas as abertos. vezes, porque quando há uma troca de corpos, por exemplo, é sempre dito: sua mão não é a sua mão. Mas nesse caso, ele olhou para as mãos do corpo do labirinto e notou que agora são as mãos dele. Se tornar mais forte é continuar sendo o labirinto. Essa é a dimensão inteira a ser explorada, a ser cultivada. É explorar o labirinto, entendeu? E o que tem em Faz labirinto? sentido? Faz sentido isso? Faz sentido. Provavelmente então o Remy vai manter esse corpo. Porque agora ele entendeu que o corpo mantém um poder muito mais do que ele achava que mantinha. E o trono mostrou isso pra ele, o Hexatomb, né? Sei lá, o diabo. E Meu mano agora, Dibas. e agora ele é o dono desse corpo mesmo.
Que é algo que foi várias vezes, o próprio Calígrafo foi meio que construindo isso. Porque a partir de um momento, ele começou a falar, não, esse corpo não é seu, ele é meu. Ele ficou falando isso várias vezes. Até chegar nesse ponto que ele olha para as mãos do labirinto e enxerga as mãos dele. E esse corpo é dele agora. Isso significa que o labirinto, o Carlos, vai ficar com o corpo dele, né? O corpo do Remy. Pois é. Mas falta um cabelo aí, né? E aí, a gente tem ele. O Juan. Juan, Diga. Pode ir. finalmente livre das correntes, um lindo sacrifício, um presente que foi te dado quando você suplicou, um presente que eu te dei, porque assim como você, eu também tenho uma missão, um desejo. Dentro de você, você consegue sentir, não consegue? A cada novo degrau, cada vez mais próximo, você sabia onde estava chegando e agora finalmente está aqui. E como prometido, você vai seguir tendo a sua liberdade e eu vou estar do seu lado. Mas como você desejou, a escolha precisa ser sua. Você subiu o último degrau. O trono está na sua frente. Você quer ter seu novo começo? E o Han responde: Obrigado. Sim. O obrigado ele responde pra Lena e pro Remy. Ele olha pros dois, fala obrigado e aí responde sim. Isso aqui tem a curiosidade, né, de que naquele episódio que todo mundo recebeu as memórias, o Juan teve um sonho. Ele fala que teve um sonho e acaba não falando muito sobre esse sonho. E a gente acaba não entendendo, depois o Baster falou do que é, mas eu vou chegar lá. Eu não lembro se é o mesmo episódio ou é o seguinte, mas o episódio depois disso, que eles desceram ao sino, ele vê um degrau, e aí ele fala, eu conheço esse degrau, me lembra alguma coisa, e aí o Sopta fala, é um degrau. É, mais um degrau. E aí, depois, o que o Baster fala, que esse sonho que ele teve, essa lembrança que ele teve, era sobre o trono, que, que ele precisava subir esses degraus para ser digno do trono. E aí, quando chegou, depois da morte dos vampiros, ele fala que mais um degrau já foi, falta um. E esse último degrau era, de fato, mais um sacrifício ser feito e ele ter acesso ao trono. E aí era só ele subir esse último degrau e se tornar o portador do trono. De verdade dessa vez. Definitivo. Definitivamente. E agora, uma coisa interessante de se notar é que ele fala que ele deu presente pra ele, de ser marcado. Inclusive, isso aí é muito louco, né? Como que o diabo tem o poder de dar a marca pra alguém? Porque se o Kian queria tanto ter a marca, por que ele não fez um pacto antes? Pois é. E até onde a gente entendeu ali, ele já fez esse pacto. Mas claro que foi antes, né? Foi lá com a Ordo Calamitas e aí ele tinha outras coisas na cabeça, né? Aí faz sentido ele ter pensado Às outra coisa. vezes, ele nem sabia que o diabo tinha esse poder de dar uma marca pra alguém. Uhum. Mas e se ele não tiver? Porque aí isso não cheguei a pesquisar mais, lembrei só agora. De que em algum momento é dito que Tenebres tem o poder de tirar e dar marcas. E como o diabo tem uma relação com um dos sinos, às vezes foi o sino que ajudou ele a fazer isso, né? Às vezes foi, verdade. E aí ele fez isso. E aí ele. E o que é interessante é que o desejo do Juan é continuar escolhendo. E aí ele pergunta: a escolha precisa ser sua. E aí ele escolhe ir ao trono. E aí ele fala que. Onde que ele fala aqui? Aqui, você vai. É comprometido, que é o desejo dele. Você vai seguir tendo a sua liberdade. E eu vou estar do seu lado. Então, ele vai estar no trono, mas vai ter outra alguém com ele. E aí, eu tinha falado pro Luizão antes que isso pode ser a origem dos 4 braços dele: 2 do Juan e 2 desse diabo anterior. Que pode ser muita gente. Até pode ser o Serafim, né? Ou o Serafim era o antes desse diabo. Que aparentemente o Serafim Vermelho foi um diabo, né, em algum momento. Muito Um provavelmente. artefato.
não só fez um pacto, ele de fato foi um diabo. Ele portou o trono. Mais um ganhador do Hexatomb aí. E agora o Juan se torna de fato o diabo. E seguindo, temos a última narração antes do episódio acabar. Escolhas, desejos, as verdadeiras intenções. Demorou tanto tempo até esse momento finalmente chegar, não foi? Dormindo, aguardando. E eu, pessoalmente, não sou um grande fã de esperar. Mas todos sabiam que a tempestade estava no horizonte. Todos sabiam que uma escolha errada teria consequências. E esses últimos dias foram tão lindos. Eles me relembraram do quão intenso isso tudo pode ser. E aqueceram sentimentos que estavam tão distantes. Não se preocupem, isso estava fadado a acontecer. Não se sintam culpados. Se não fossem por vocês, seriam por outros. Mas a tempestade sempre esteve se aproximando, e eu nunca fui embora. Eu sabia que isso só ia acontecer mais uma vez, o renascimento. Alguns chamariam isso de fim, mas eu não acredito em finais. E eu conheço alguém que chamaria isso de calamidade. Mas eu, pessoalmente, prefiro outro nome. Ordem Paranormal Apocalipse. Aqui que é o momento que a gente, no final da temporada, a gente entende o propósito dela e o porquê ela existe. E basicamente ela é o que ela mesma é, uma consequência. Dentro dela a gente viu várias consequências das ações dos jogadores, mas tudo isso em si já é uma consequência de uma escolha errada lá atrás, em Calamidade, quando eles escolheram se unir às máscaras e não ao anfitrião e ao diabo. Essa era a escolha errada e essas são as consequências, que são o apocalipse. Como ele disse, se não fossem por ele, seriam por outros. Ele só precisava que alguém vencesse o Hexatomb, que alguém chegasse ao final, porque pode ser um pouco daquilo que a gente falou, de que para invocar a aniquilação ele precisava da membrana lascada, mas às vezes ele tinha outros motivos também. E aí, independente de quem fosse, ele conseguiria o que queria, que era invocar a aniquilação e outras coisas, talvez, né? Talvez um novo portador, não precisava ser o Juan, podia ser outra pessoa. Podia. Outra pessoa digna. E aí o apocalipse vai começar. Nunca foi Calamidade parte 2. Sempre foi o apocalipse. E depois da escolha errada já estava fadado a acontecer. Pois é, Mas um momento definiu muita coisa. E ele fala que tem pesado se aproximando, ok? E que ele nunca foi embora. Que ele sabia que só ia acontecer mais uma vez um renascimento. Essa frase pra mim é a mais misteriosa. Eu nunca fui embora, eu sabia que isso só ia acontecer mais uma vez. Um renascimento. O que só ia acontecer mais uma vez? O renascimento. E o que é o renascimento? Da aniquilação? O Hexatomb só ia acontecer uma vez para acontecer o renascimento? Eu acho que... Não sei dizer, mas acho que é algo diferente, algo que a gente não sabe. Justo. Porque a gente pode pensar, talvez seja um marcado portar o trono, mas a gente pensa, mas só um marcado pode portar uma relíquia, né? Então não faria sentido pensar isso, mas às vezes é alguém que não possuía uma marca, conquistou essa marca e aí portou uma das relíquias. Mas eu acho que é outra coisa. Algo que a gente não tem conhecimento. Bom, né, você falou uma coisa Conhecimento. interessante de saber, saber que isso ia acontecer mais uma vez. De fato, isso já aconteceu uma vez. Um marcado, não, uma pessoa que não possuía uma marca, recebeu uma marca e portou uma relíquia. Que foi o Gaius. Pois é. Quando ele vai por... Inclusive, já vi o pessoal confundindo desse negócio de que quando o marcado porta uma relíquia, ele perde a marca, ou ele deixa de ser. Que, de fato, não tem exatamente um local que fala isso de forma clara. Mas a gente vê isso acontecendo. Quando
o Gaius, que tá com a marca da Gabi, é escolhido aleatoriamente pela relíquia de energia. Antes, né, o Selbit fala que que ele vai escolher aleatório, ele tava jogando dados lá. Ele fala que quem cair vai perder o personagem. E de fato, perde o personagem. Quem assume é o Selbit, né? É a própria relíquia assume o corpo do Gaius e se torna um Anfitruo. Que é o que provavelmente não vai acontecer com o Juan, porque o desejo dele é continuar escolhendo. Então, ele vai ser provavelmente o primeiro marcado a portar uma relíquia e continuar escolhendo. Pois é. Isso Cinema. representa um grande perigo, não só pra qualquer coisa, mas principalmente pro Kian. Que, bom, Kian, ele é o deus do conhecimento, né? E o diabo é o sangue, né? Então, Eu não lembro certinho agora. Acho que não, né? O conhecimento não bate no sangue, né? não, Não, o não, é o sangue bate no contrário. O conhecimento. sangue. O sangue bate no conhecimento. E aí morte Isso, bate no sangue. isso. Perfeito. É, Então, o engraçado é isso, que agora eles vão ter. Pra derrotar isso, só tem uma forma, né? Que é ir É, atrás do Santo Berço. achar o deus da morte gaúcho. E na verdade, uma temporada vermelha vai ser uma temporada de morte. Não? Talvez. Até porque a amarela foi energia, né? É verdade. Você tem toda a razão. Pô. E quando chegar a temporada que é tudo branco? Ah, não, essa vai ser de medo mesmo. É isso, né, que tem daqui. Algo comentado essa última narração. Fudeu. Fudeu. E caso não tenha entendido as escolhas, as escolhas não, né? Os desejos, a gente tem aqui no cantinho os ganhadores do Hexatomb, certinho todo mundo. Que quem esteve no final do Hexatomb, no último dia vivo, foi a Lena, no corpo da Kemi, o Remy, no corpo do Labirinto, o Juan, que antes era Henry, que antes era Lúcio, o Pomba, que já foi Paçoca Júnior, o Arpia, estava vivo, o Eloy, o Cristino e o Giovanni e o Argano. Esses eram os últimos sobreviventes do Hexatomb, mas só 6 podiam fazer o último sacrifício. E aí mataram o Giovanni, antes de anoitecer até. Depois mataram o Cristino. O Cristino foi o último, né? Ah não, mataram o Cristino, ok. Não. E aí o Pomba, com o plano secreto dele com o Arpia disse pra ele matar o mais fraco, que eles vão se distrair. E aí ele matava o sacrifício. Ele realizava o sacrifício que precisava ser realizado. Mas aí o Pomba, o jeitinho que ele é, percebeu que o mais fraco era ele mesmo. E junto com a Lena, apertou o gatilho na própria cabeça. E aí restaram 6. Novamente, a Lena, o Remy, o Juan, o Arpia, o Eloy e o Argano. Só que um sacrifício, o último sacrifício da Hexatomb ainda precisava ser feito. E esse foi o Arpia, que estava vivo desde o começo, escondido, ainda sem o braço, fazer o quê? E aí acabaram com ele. A Lena ia, né, ela ia deixar morrer para já realizar isso aí logo. Mas aí depois que o Remy pegou as intenções de completar o Hexatomb do Cristino e colocou nela, ela sentiu essa vontade de completar o Hexatomb e matou o Arpia, com o último sacrifício sendo feito. Mas, mesmo ele sendo o último sacrifício, como é dito várias vezes, o último sacrifício, mesmo morto, ainda tem o direito do seu desejo. E o desejo dele, notei aqui embaixo, pode ter sido reviver o Pomba. A gente tem uma cena, já vou dar um spoiler aqui daqui. A gente tem essa cena do Pomba mexendo a mãozinha, cena pós-crédito do episódio. E com certeza isso tem a ver com o desejo do Arpia, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele falava que o desejo, ele falava isso várias vezes, o desejo dele era o mais importante, o meu desejo vai ajudar todos nós. A gente não sabe exatamente o que ele queria, mas como deu tudo errado,
Às vezes ele só tentou reverter a bosta que ele fez. E aí ele pode desejar a família dele de volta, né? Então pode ser que não foi só o Pomba que reviveu, entre aspas. Pode ser que todos os outros pássaros voltaram à vida de alguma forma. Mas lembrando que o que o paranormal tira de você, ele não vai devolver. Então, Pomba não vai voltar como era antes. Certo? É um dos pássaros que eles voltarem. Isso. Algo a mais do Arpia. Olho com a cicatriz. E ele não tem um olho, né, aparentemente. Eu não sei se foi pelo rolê dos vampiros que ele perdeu esse olho, ou ele já não tinha. Até quando ele é descarnado lá, com o Juan descarnando ele, a gente vê só um olho ainda. E ele tem o E é drip. isso aí, é um design muito louco, ó, as E é bolinhas dos muito pássaros. foda o dublador dele e o do É Pombo. verdade, teve a ceninha, já a gente vai pra essa ceninha. E aí, começando pela Lena, igual a gente já falou, o desejo dela foi ter uma nova oportunidade, né, de ser uma mãe. E aí Pois ela é. automaticamente engravidou com o anticristo. E né, vai ter a família com o Eloy, que teve um desejo parecido. Será que teve? Talvez o desejo dele realmente tenha sido sair vivo do Exatome com a Lena. Ter uma família com ela, alguma coisa assim. Mas, às vezes ele pensou, ela vai desejar isso, né? E se eu pedir pra trazer o Andrei de volta? Será? Lembrando, o Andrei era o melhor amigo dele. Ele fundou a banda dos Psicadelas com o Andrei. E aí teve o resto do pessoal depois. Só que aí, o Andrei, namorando a Cindy, discordou do Exatomb, não quis. E aí a Cindy resolveu esse problema, botando o Caio no lugar. E o Eloy não ficou sabendo de como ela fez isso, e só ficou triste pela morte do Andrei. E aí ele foi convencido a entrar no Exatomb para trazer ele de volta. E lembrando que o desejo do Franco era fazer o mundo pegar fogo, ver o mundo pegar fogo. E de certa Isso forma vai acontecer. no fim vai acontecer. Então pode ser que ele pediu o Andrei de volta. E não teria sido o único que pediu alguém de volta. Pois o Argano, que impressionantemente abriu, fechou portas, bateu no Eloy e saiu vivo, ganhou o Hexatom. Parabéns para Argano, meus parabéns. É esse jogador incrível. Esse, inclusive, é a skin dele toda queimada com as duas cabeças. Eu, sinceramente, não consegui reconhecer a outra cabeça. No episódio não chega a falar. Eu não lembro de alguém que foi socado com o crânio, assim, explodido. Essa aqui é a Escarlata. E esse aqui é quem? É a Ana? Às vezes pode ser, sei lá, o Chispa, que tomou um balaço, não tomou? Tomou. Tinha o Torvo também. O Miasma não ia ser. Acho difícil ser o É, Torvo. Porque o Torvo não sei, explodiu, né? ela parece ter uma cicatriz. Fala que é no crânio, né? Mas. Que é a cicatriz que a Ana tinha. É bom. Mas eu É não difícil lembro dizer quem que é essa dessa pessoa. porrada acontecer, velho. É. Mas ele é definitivamente a Escarlata. E ele conseguiu, com seu desejo, trazer a Escarlata de volta. Mas o que o paranormal tirou de você, ele não vai devolver. Então essa Escarlata vai estar. Reviver é um negócio muito louco, né? O que vai ser a Escarlata? É que ela tava bem mais morta do que o Pomba, né? É, não, ela tava morta há um tempo já. Ela tava com uma morte morrida. Então ela pode não voltar por completo e meio zumbi de sangue, talvez, de alguma forma. Mas esse era definitivamente o desejo dele, trazer a Escarlata. O Giovanni não teve seu desejo realizado, pois ele morreu. E a gente não tem, assim, não sabe qual era o desejo dele. Teoria, né, diz que era trazer o filho dele de volta. Até porque ele guarda uma foto do filho dele, mas especificamente essa foto do Gabriel Obspor é a única coisa que dá a entender que ele se importa com o filho dele. De resto, ele não deixa claro. Às vezes, igual ele não se importa com a ex-esposa dele, por motivos óbvios, às vezes ele também não se importa com esse filho, do jeito que ele é. E ele Pois foi é. para Hexatomo com outros motivos. Mas pode ser para trazer o filho de volta, o que ia dar um rolê, hein?
Ia dar um Ia problemaço, dar velho. um rolê. Mas não aconteceu. Sabe o que também não aconteceu? O desejo do Cristino, que quase conseguiu, opa, mas não aconteceu. E aí ele solta umas frases aqui, vamos relembrar o que era. Aqui, ó. Lê a frase, o que ele fala aí. Eu vim alcançar a promessa que o meu irmão não conseguiu. Para isso, eu preciso começar o que eu comecei. Começar o que eu comecei. Nossa, eu acho que é terminar, perdão. Muita coisa pra escrever. É terminar. Perfeito. Eu preciso terminar o que eu comecei. Meu nome sempre foi o que eu escolhi. Que aí quando perguntam, você tocou o sino e tal, seu nome ainda é Cristino? Acho que o Juan que pergunta. E aí ele fala isso, meu nome sempre foi o que eu escolhi. Então, Cristino. É o que dá a entender. Mas ele escolheu o nome Cristino. Pois E é. se ele escolheu, aí eu vou dar um. Vou entrar na cabeça dele aqui. Quem que escolhe os nossos nomes? Normalmente. Ah, nossos pais. Os pais. Beleza. Se o irmão dele tinha uma promessa. Ele disse que o irmão dele já foi pro Hexatombe e que ele em si nasceu ali no Hexatombe, né? Então, a promessa às vezes era trazer os pais de volta. Que às vezes os pais morreram muito cedo. E ele, tão cedo que ele não tinha um nome. E ele teve que escolher o próprio nome, Cristino. E aí, junto com o irmão, eles pensaram em ir pro Hexatombe. O irmão foi sozinho e morreu lá dentro. E aí, essa era a promessa do irmão dele, que ia trazer os pais de volta. Como ele não conseguiu, o Cristino tentou fazer isso. E também não conseguiu. Só o problema é toda a relação com o Tenebris que ele tem, que isso não explica nada, mas é uma teoria interessante. É, Às vezes a promessa é ir pra Tenebris de alguma forma, às vezes os pais foram pra Tenebris. será? Mas o que dá a entender é que o irmão morreu, né? Que ele não conseguiu alcançar a promessa, né? Que ele diz aqui. Mas aí que entra uma frase muito interessante, que eu preciso terminar o que eu comecei. Quando ele fala terminar, a gente entende, tá? Ele quer terminar o Hexatombe. Mas ele começou o Hexatombe? Então, aí já não é mais Hexatome, né? É outra coisa. Ele é o pai de Tenebris? Não, não, pode ter mais o labirinto. Ah, na verdade. Labirinto não era o Gizo? Deixa abaixo. De rolê. Mas ele também não conseguiu realizar a promessa. E acho que é isso que a gente vai ter do Cristino. No máximo, a gente vai ter um outro cara de Tenebris falando: tinha um cara uma vez, nordestino, que queria fazer tal coisa. Mas até isso acontecer, filho, acabou. É, E mas já aí vai a ter gente contos tem. do fim dos tempos, já vai estar todo mundo morto. Uhum. A gente tem o Eloy, o Arpia, o Pomba. O desejo do Pomba era algo em união com Arpia, né? Então, mas a gente não tem tanta certeza. Ele não chegou a falar, né? Muito sobre o desejo dele. Não que eu lembre, ele falou? Não, Não, né? nunca chegou a comentar nada sobre. E aí o do Juan é continuar escolhendo. E aí, por fim, o do Remy era ser o melhor. Ser mais forte, né? Ele tem essa ambição. E aí, ter mais poder. E aí ele olha para as próprias mãos e ele tem a resposta dele. As mãos do labirinto. E eles são os nossos vencedores do Hexatombe. Aí eu só tenho uma imagem aqui no canto que é interessante notar que quando todo mundo recebeu o estigma e tinha que matar alguém, o Arpia recebeu atrás da cabeça. Né? Por algum motivo. Talvez por causa da mochila ia ser ruim de ver. Mas que apareceria, porque ele meio que atravessa, né? Mas sei lá, achei interessante printar isso aqui caso alguém não tenha percebido, porque eu não tinha entendido direito isso. Mas tá aqui. E é isso, esses são os nossos vencedores e alguns mortos do Hexatombe. E um deles é o Pomba. Um dos mortos, né? No caso. Que tinha todo o plano secreto aí, que ninguém acreditou em mim e tal, mas isso aí a gente já falou. Foda isso aí, Que mano. Isso aí é teve foda. a dublagem maravilhosa do. Eu só lembro do João Vitor Granja. Não lembro o nome Guilherme do outro, Lopes. felizmente. Como? Guilherme Lopes. Perfeito, Guilherme Lopes. Que eles já, pelo que eu entendi, eles fizeram a tal da fã dublagem lá. Ele fez do Velizar e do Cristino. E aí o Granja ele fez do
Pomba, não sei se ele fez outro, não cheguei a ver. E aí, depois disso, que eles receberam a mensagem do Selby chamando eles pra dar aquela dublada legal. Isso eu achei muito maneiro, parabéns aí aos dubladores. Muito bons. E aí ele chega, esse aqui é o dia que logo antes do Cristino pegar ele, antes dele ter a marca de um desertor. Tanto que ele não tem a marca do desertor aqui, realmente isso faz sentido. E aí ele chegou com a comida, a garra, um pouquinho de água pro Arpia, cuidandinho dele meio longe ali. E aí ele começa a falar lá que os caras não são os assassinos, eles são maneiros, mas o plano seguiu, que era matar o mais fraco. E ele matou o mais fraco numa cena que é definitivamente uma cena. Isso. Muito forte essa cena. Mas talvez ele terá o seu novo começo também. Ele continua vivo. Ainda vi. Ainda vive. E é isso que temos sobre o Pomba. Que impressionantemente foi um ótimo personagem que chegou tomando uma bala e virou filhotinho de todo mundo, né? Ele começou tomando uma bala, terminou tomando outra bala, né? Impressionante. Pela Lena, né? Ambos. Pois é. É um ciclo mesmo, né? Ah, esses ciclos, mano. Aff. É ciclos, mas eu não gosto muito de finais. Pois ainda há muito para vir. E agora temos o nosso último, o que está por vir, com essa imagem belíssima do Juan Diabo, que não é o Kian, rapaziada, não é o Quiabo, tá? Vamos conversar aí. Não existe essa de Kian Diabo, não faz sentido, beleza? Tamo junto? A rapaziada se passa. Claro, talvez existe a chance dele já ter portado o trono por causa daquele rolê do Veritas. Mas aí não acho que isso tenha acontecido, mas infelizmente a chance existe. Aí não vai ser o quiabo. É o ah, é o Verabo? É o verabo, é o verrabo. É o Vera. O Virrabo, legal. Mano, e esse design muito bom. Não. Não só, Essa. não só tipo aqui, mas as asas, mãos, Essas mãos é muito foda, velho. brabinho. Toda a área Eu em tinha volta falado do ao sino. redor do trono também. É, parece que tem, tem uns suportes ali, ó. Tem o mas não é difícil dizer que é o sino, mas olha os degraus aqui. Isso dá a entender, né, que toda vez que o diabo tem um novo portador mesmo, não só que ele tá carregando o trono, ele tá de fato portando, ele muda de aparência, né? Então a gente tem, não trouxe aqui, né, infelizmente, mas a gente tem aquela que aparece no livro do Arnaldo, no Diário de Deus, que é mais antigo, ele parece de fato. É o diabo analógico, né? O diabo analógico. E aí a gente tem esse visual do diabo que a gente já acompanhou, né? Que ele apareceu lá nos Leone, apareceu outras oportunidades. E o suposto diabo serafim, que ele, de acordo com as estatuetas, ele também tem aquele cristalzinho, então ele parece ser outro cara, que é o serafim vermelho. E, por fim, o Juan. Então, a gente conhece 4 supostos portadores do trono. O primeiro, lá aquele desenhado, o serafim, o que a gente mais viu, e o Juan. E, lembrando que esse antes do Juan diz que ainda estará ao lado dele. Então talvez seja um pouco como o anfitrião, né? Que ele tem todos com ele, né? Pois é. Mas o anfitrião é a presença deles mesmo, é algo meio maluco ali. Já o diabo pode ser só as intenções. Ele carrega as intenções dos diabos anteriores. Intenções superiores. As intenções superiores anteriores. Aí a gente tem a cena que ele fala aqui que estava fadada a acontecer, que é a grandíssima aniquilação, que no livro diz que tem 10 metros, pelo que eu entendi, mas eu acho que é fake news. Acho Eu que acho que é é. um pouquinho mais. Com certeza é fake news. Ela deve ter no mínimo uns 100 metros de altura, sei lá. Ela deve ser um bagulho sinistro. E aí tem o Arthur com fobia da cor vermelha, vendo a cor vermelha
pra caralho. Em São E aí Paulo, tem... que é difícil de ver o céu. É verdade. É verdade, né? O céu tá pouca nuvem aqui, né? Bom, não sei, né? Aí É eu trouxe realmente aqui um apocalipse. trouxe uma parte. Foi por isso que caiu a luz lá em São Paulo. Claro que caiu a Nossa, luz. Será que foi a aniquilação, mano? é o marketing lendário, né? Que nem Uma... os sinais, os sinais Os do plano. sinais, é verdade. E aí eu trouxe aqui um textinho da aniquilação aí, dá uma lida aí pra nós. A maior criatura já registrada na história da realidade. Apenas relatos de civilizações distantes foram encontrados como evidência desse ser que só pode ser descrito como um apocalipse paranormal. Uma aberração incomparável, uma monstruosidade com mais de 10 metros de altura. Esse ser é conhecido por diversos nomes, como a Besta do Apocalipse, o Dragão do Inferno e a Aniquilação. Não se tem informação de qual seria o acontecimento ou ritual aterrorizador capaz de invocar esse ser medonho. Apenas registros históricos longínquos das ruínas devoradas que restaram da passagem dessa criatura. Ou seja, ela já perambulou pela Terra uma vez, né? Pela realidade. Então, E será que tava só dormindinho e foi despertada pelo diabo, né? será que ela andou pela realidade em algum momento depois do Veritas ter concluído o Hexatombe? Cara, eu diria. Que é difícil dizer, porque se tem registro, pelo menos de que ela já apareceu alguma vez, Pô, se eu pá que diria que o foi mais antes, provável pode ser, porque, mas sei lá, é naquela bizarro. época ali, uma, né, destruição, guerra, caralho. É, pode ser, Não pode seria de ser. se estranhar. Não seria. E tá aí, mano, Mano Dibas. A aniquilação que a gente tanto falou finalmente apareceu, mano. Eu O sempre primeiro aqui. soube. Eu A sempre letra A soube foi que ela iria realmente aparecer. importante. Pois é, Aniquilação Apocalipse. E aí, basicamente esse foi o fim do Hexatombe. O fim dos jogos do Hexatombe, aonde Juan se tornou o diabo e a aniquilação trouxe o apocalipse. E, inclusive, a aniquilação, como ele fala que o Juan vai continuar escolhendo sendo o diabo, e provavelmente não foi o Juan que trouxe a aniquilação, eu acredito que ela foi o desejo do diabo, né? Antes dele. Que ele fala que ele tinha uma missão, tinha um desejo, né? Sim. E talvez trazer o apocalipse em si tenha sido esse último desejo dele antes de entregar a posse para outra pessoa. Mas ele ainda vai estar ali do lado, né? Acho que o poder de intenção, por exemplo, que ele tem vai continuar. E ele vai continuar ouvindo essas vozes. É, o ele. Que mama ele. Mama Não, ele ainda. não, não, não. E o que você acha que vai acontecer em Ordem Paranormal Apocalipse? Deixa eu trazer o Apocalipse aqui, velho. Eu acho que tem potencial para ser a destruição em massa de São Paulo, com certeza, sem dúvidas. Eba. É. É dito que isso aqui precisava acontecer depois de Língua do Medo, né? Eu inicialmente pensava que era por causa da Agatha, que mudou de visual. Mas acredito que se isso aqui fosse antes, não tinha muito como uma Língua do Medo acontecer, né? De fato. Talvez. Mas A gente eu acho, tem né? uma DLC ainda aí pra por vir, né? É verdade, é verdade. Eu acho que o que eles vão ter que fazer é ir atrás da Relíquia de Morte, mano. Não tem o que fazer. Pra derrotar um bagulho desse é só. É só ir atrás do que se repele. Pode ser um sino que contém a morte, né? E energia. Um anacronismo. Um anacronismo. Mas principalmente a Relíquia de Morte, que é a única que a gente não sabe o que é. A gente nunca viu. É a única que a gente nunca viu de fato. Sem ser o deus da morte, né? É só o deus da morte. Mas é que a gente não sabe o que é a relíquia. Se ele é a relíquia, se ele. Sei lá o que é ele. A princípio, a relíquia é o parasita de dimensões, né? É aquele É, grande coração.
Mas será mesmo? Dá pra levar essa coisa? Como que porta um bagulho desse? Toda relíquia precisa de um portador. O Então, Thiago é o mas Deus aí, da Morte? pior que vai ser o Thiago mesmo. É isso aí. Ah, então fechou. Mas o Deus da Morte ele é a entidade que protege, né, o Parasita de Dimensões. O Parasita de Dimensões ele se instaura nesse ambiente e Uhum. tudo em volta dele começa a se deturpar no tempo. Como a gente vê o E, Santo Berço. mas aquele parasita que a gente viu é mesmo a relíquia? Porque até onde, pelo menos eu entendi, tem que rever todas essas temporadas aí, né? Mas até onde eu entendi, os Santo Berços, eles tentam chegar no ápice, né? No Santo Berço perfeito é o objetivo deles. Só que muitos não chegam no símbolo correto, por exemplo. Né? Tanto que a gente já tem conhecimento de mais de um Santo Berço, incluindo aquele da mulher lá do Egito, qual que é o nome Anube. dela? Anube. Que aparentemente é um Santo Berço que chegou próximo à perfeição, mas também tem outros nomes que a própria Celestine falou, que ela falou vários nomes ali que podem levar a um Santo Berço perfeito. Mas é só isso que a gente sabe. Então, dizer que aquela era a relíquia é meio estranho, porque se aquele não era um Santo Berço perfeito e tinha a relíquia lá, então o que é um Santo Berço perfeito? O que ele vai ter, entendeu? Às Mas vezes. pode ser que ele seja um sino também. Aquilo que a gente viu é coisa de sino. Sino do anacronismo. Tá, mas e se é? ah, Bom, é que é difícil dizer, né? Porque as relíquias mais diferentes é de sangue e de morte, que são coisas físicas que elas estariam em algum lugar. Não é tipo a energia que é o foda-se grandão. E a conhecimento que Máscara, é uma uma máscara, máscara. só uma máscara. Uhum. Não é tipo a de sangue que escolhe o seu portador. Meio que todos, tirando de morte a gente não sabe, mas assim, sangue, ele vai. Ele tem essas pessoas que carregam o trono e tem o portador do trono. Que então seria mais de uma pessoa e tal. De certa forma. E aí tem as máscaras, a máscara do desespero, que tem o grupo, lá, o culto das máscaras, que pega alguém muito poderoso na realidade e traz pra eles, pra manter o equilíbrio. Que seriam mais de uma pessoa. É dito, a Gabi, por algum motivo, disse que o Gaius já foi chamado, uma coisa assim, por ser muito poderoso. Eu não cheguei a entender muito essa parte. Mas aí ela diz que o Gaius portou a mesma máscara do Joey, mas que é a máscara do desespero. Do Joey não é a exata máscara do desespero. Mas de certa forma, como ele foi chamado pelas máscaras, é como se tivesse portado a relíquia junto com todo mundo, entendeu? Então Pois é é. mais uma relíquia coletiva. Aí a gente tem, qual que faltou? A de energia, que tem um portador por vez, mas ainda assim traz todos os outros anteriores. E aí a gente chega na de morte, que a gente não sabe nada de portador de nada. Mas pode ser que seguindo esse padrão, também seja uma relíquia que meio coletiva Às igual todas vezes, as outras. ela é coletiva, mas ela é coletiva no sentido temporal. Que ela fala que tá no nome, né? Parasita de dimensões. Às vezes, o verdadeiro parasita de dimensões, o true, ele tá escondido pelo tempo. Tipo, é como se nesse momento tivesse um parasita de dimensões. Foi de carpazinha lá. Uhum. Só que aí, sei lá, 200 anos atrás, tem um parasita de dimensões também. E todos eles coexistem, de certa forma, no mesmo tempo. Só que eles são diferentes. Então, o que eu ia dizer é que meio que todos os santo berços têm relação com a relíquia, entendeu? Que todos tem que existem momentos diferentes, pode ser isso que você tá falando, que todos os santo berços que existem momentos diferentes são de alguma forma a relíquia de morte, que seria essa coisa coletiva. E aí todos têm que ter um ferreiro, não especificamente um ferreiro, igual foi aquele, pode ser outras coisas que há outros equivalentes, né? O equivalente ao ferreiro. Sim. Igual tem o
que ele não é o portador da relíquia. Ele é o que tá carregando a relíquia, igual a gente viu o trono. Que existem carregadores e não portadores. Até ter, de fato, um portador. Mas em algum momento ele se tornou o portador, aparentemente. Pois então. É. Eu acho que vai ser sobre isso, que é o que tá faltando. A gente já entende legal da relíquia de energia, entende legal agora da relíquia de sangue. A de conhecimento é meio. Tá ali, não parece ser tão misteriosa assim, igual eles tentam ser. Mas tem coisa pra descobrir, mas tá meio de boa já. Agora, principalmente se comparar com a de morte, que a gente não sabe absolutamente nada, mano. Que é definitivamente uma relíquia que teria que ser explorada em algum momento. E essa é a oportunidade perfeita pra acabar com o Inclusive, Apocalipse. o próprio Dante fala no momento em calamidade que ele voltou lá em Santo Berço. É verdade. Encontrou alguma coisa lá. Ele voltou lá. Mas isso fica para as próximas teorias, né, Luizão? Pois é. Pois estamos chegando. Deixa eu dar um clique aqui aí. Estamos chegando no final do último Hexa Teorias. Mas, obviamente, vai ter mais coisas, né? Sobre ordem. A ordem é um negócio que eu gosto bastante. O Luizão também. E definitivamente a gente vai fazer. Vai ver mais coisas de ordem. Vai produzir mais coisas de ordem, né? As mesmas ordem. Quê? As Que você mamos falou? ordem. Asmamos demais ordem. É, cachorro também. E, assim, foi, como eu disse no começo, uma loucura fazer todos esses exateorias aí. Foi muito legal também, né? Foi a primeira vez, de fato, que eu entrei printando coisa, juntando, fazendo textinho, juntando imagem, fazendo uma Foi de fato loucura, a primeira vez investigando a ordem paranormal. investigando de fato. Eu fiz um pouco lá nos Sinais do Outro Lado, tentando entender um pouco das linguagens, mas não fui tão a fundo assim do que aconteceu aqui. De fato, a gente pegava cada palavrinha, tentava juntar com outras coisas. Tudo são sinais. E tudo são sinais. Por Pra incrível quem é que pareça. sinal de sinal de outros sinais. E é isso, eu não tenho mais o que falar. Muito obrigado por você que assistiu tudo. Espero, né, que você tenha assistido tudo. Foi definitivamente uma jornada. Tem Foi algo a dizer, Luizão? uma grande odisseia, de Suas, fato. suas, Uma suas odisseia de sangue. palavras. Suas palavras finais do último Hexa Teorias. Quais são, Luizão? Cara, é que nem tudo precisa de um fim, né? E no final é tudo sobre novos começos. Hexa E, bom, Teoria acaba aqui, mas novas coisas virão. novas coisas virão, porque. E do nada!